TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria poder voltar a reencontrar-me convosco para uma reflexão conjunta. Vamos, espero, aproveitá-la ao máximo nesta tarde. Temos para nossa reflexão conjunta as reflexões luminosas, de Emmanuel. E com ele muito, mas muito temos aprendido. Porque os ensinamentos dele, de um espírito elevado, são luminosos. E nós vamos despertando paulatinamente para a nossa renovação moral, compreendendo a importância, a implicância na nossa vida presente e futura, para sermos criaturas mais felizes do que somos atualmente e perceber como fazer essa caminhada. E temos para começar o que Emmanuel nos trouxe em Vinha de Luz. Ele vai nos trazer o versículo 24 do capítulo 13 de Lucas, registado em Lucas. E esse versículo fala-nos da porta estreita. É algo que nós fugimos, mas fugimos muito. Então, o que é a porta estreita? São as dificuldades com que nos confrontamos diariamente, nas mais variadas situações da vida. E nós fugimos disso, esquecendo-nos que trouxemos um programa reencarnatório que nós próprios escolhemos com os benfeitores espirituais. Mas, uma vez aqui confrontados com as dificuldades, nós fugimos delas. E então, Emmanuel nos vem trazer a importância de nós compreendermos que é necessário para nós evoluirmos e sermos criaturas felizes. Porque ninguém é ainda aqui neste planeta. Ainda temos muitos séculos pela frente até nós conseguirmos alcançar esse estado de alma. Mas a pouco e pouco nós vamos conseguindo compreender um pouquinho cada vez mais, reencarnação após reencarnação. O importante é que nós sintamos vontade dessa mudança em nós. E se nós revelarmos essa vontade, esse desejo imenso, os benfeitores espirituais vão nos estimular muito a essa mudança. E a pouco haverá um momento em que nós parece que entendemos o significado do Evangelho nas nossas vidas. É como se um clique tivesse originado em nós. E a partir daí, nós começamos a dar mais importância aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas atitudes. Porque a nossa consciência já começa a ficar mais desperta e abana-nos, chamando-nos a atenção. Então, que disse Jesus
à multidão: porfiai, insisti por entrar pela porta estreita. Não tenhamos medo do sofrimento, da dor, da dificuldade, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que quer Jesus dizer com isto? Significa que, após uma reencarnação perdida, o espírito voltando ao plano espiritual é como que uma lucidez se ampliasse e ele percebeu que, afinal, trouxe um programa reencarnatório e não conseguiu cumpri-lo. Então, o remorso é imenso. E o que é que ele pensa? Tenho de reencarnar o mais rápido possível. Só que não vai ser dada essa oportunidade. Porque o espírito usou de muita gente que trabalhou para a sua reencarnação e foi completamente desaproveitada. Então agora, ao chegar, desce mais abaixo, vai ao mundo inferior para escoar os resíduos mentais que ele levou daqui devido ao percurso que fez aqui. E quando ele se arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus, ele então vai ser livrado daquela zona de grande sofrimento, mas de grande reflexão para o espírito. E volta então àquela zona de onde saiu com uma grande lucidez do que queria. Porque quando o espírito sobe mais acima, ele vai conviver com os espíritos elevados, superiores. Aprende muito, mas muito em teoria, mas também na prática. Porque no mundo espiritual trabalha-se imenso. Na prática do bem para com os que sofrem nas zonas inferiores e também com os que sofrem aqui, porque nós somos muito ajudados pelos benfeitores espirituais e seremos muito mais se nós merecermos. Então, esse espírito, o que é que lhe vai acontecer? Vai ficar trabalhando muito, mas muito, para merecer nova reencarnação. Lembrando rapidamente, para sairmos daqui, que em nosso lar nós temos um caso muito interessante, que é da enfermeira Narcisa. Ela queria muito reencarnar para vir ajudar familiares e pediu a reencarnação. Ela trabalhava no Ministério da Reencarnação e pediu essa licença, esse favor, à ministra veneranda para reencarnar. E o que é que a ministra lhe disse? A você só lhe será concedida nova reencarnação depois de ter trabalhado intensivamente no Ministério, nas câmaras de retificação, onde muito se trabalha, porque vêm os espíritos muito sofredores do plano espiritual e muitos às vezes em grandes quantidades. Então ela entregou-se, trabalhando diariamente de boa vontade para poder ter direito à reencarnação. E porquê ela necessitava desse tempo de trabalho, nessa dedicação? Porque ela precisava
de corrigir certos defeitos relacionados com o sentimento. Essa parte do sentimento, ela precisava imenso de o trabalhar, porque não teria condições de vir ajudar familiares, porque o sentimento a envolvia e ela não o conseguia fazer adequadamente. Portanto, nós temos que adquirir também a capacidade de ver os nossos amados sofrendo se nos deixarmos envolver para que o trabalho seja realizado corretamente. E é assim que os benfeitores fazem. Então não é fácil nós adquirirmos uma nova reencarnação depois de muito ter errado. Então, vamos ver o que é que nos diz Emmanuel. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. É no plano espiritual, desde que tenha progredido junto aos benfeitores espirituais, o espírito ilumina-se de entendimento. E então nasce nele uma vontade imensa, acha que já está em condições, que vai vencer e pede a reencarnação para voltar. Aí ele tem grande lucidez. É isso que ele quer. Mas ele vai tentar e ele vai conseguir. Mas não vai mesmo. E ele não vai. Porque é de uma grande exigência conseguir a reencarnação de sucesso. Porque o espírito tem que trabalhar-se muito. Não só cá, como lá também. Não só aqui confrontando as dificuldades, os sofrimentos, todo o tipo de contrariedades. E tem que as aceitar e vivenciar com muita coragem e resignação, para poder se vencer e aprender solidificando o conhecimento. Leva muito, mas muitos séculos para nós conseguirmos dominar o espírito e avançarmos. Mas a pouco e pouco vamos aprendendo. Por isso, estas reflexões são importantes para nós. Para compreendermos o mecanismo da evolução do ser. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Lá, tudo isto. Ele sabe tudo isto. É fácil para o espírito que está elucidando e trabalhando e aprendendo e estudando lá. Mas há muitos pormenores que a pessoa precisa de solidificar. Tudo isto ele quer. Ele confessa aos benfeitores espirituais que sim, que vai conseguir. E é-lhe cedida a reencarnação. Ele compreende a dificuldade que enriquece a mente. É o sofrimento que nos amadurece espiritualmente e não pede outra coisa que não seja a lição. É só o que o espírito anseia. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Acredita que uma vez aqui, ele não esquece o que planeou, o que tanto ambiciona. Mas esquece. Aqui nós esquecemos. E aí está a grande dificuldade, mas também o mérito. Nós só conseguimos vencer desde que consigamos solidificar bem no fundo da nossa consciência, para que nos acompanhe e nos guie. Se for uma coisa leve, tudo é apagado em nós. Nós só queremos ser felizes, esquecendo que a felicidade não está aqui, não pertence à Terra. Aqui só pertence trabalho evolutivo.
que é conseguido através do sacrifício, da abnegação, da humildade, também do trabalho no bem, também, mas e muito. Um trabalho no bem dos outros. Isso nos beneficia imenso. Fazendo o bem a todos. Nas relações que nós estabelecemos diariamente, seja onde for, temos sim que dar muita atenção aos nossos pensamentos, impaciências, intolerâncias, antipatias. Não podemos. Temos que nos sacrificar para aprendermos essa matéria dificílima. Mas que só assim nós nos libertamos. E o que acontece? Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. É-lhe concedida a reencarnação. Conseguiu. E vem cheio de esperança. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Aqui está a queda imediata. Porquê? Porque nós recusamos a dor, o sacrifício, a dificuldade. Logo, o nosso primeiro pensamento é imaginar um processo de nos libertarmos daquela situação. Essa é a nossa máxima preocupação. Nós queremos que tudo corra como nós desejamos e entendemos que é o que nos convém. Esquecemos tudo o resto. Tampouco nós questionamos porque uns sofrem mais do que outros. Não somos só nós que sofremos. Estamos todos na aprendizagem. E isso é tão importante nós percebermos que nos vai ajudar bastante e facilitar a nossa caminhada. Aceitando tudo o que nos vem de antipático, pensando que nós estamos passando por uma prova, por uma aprendizagem, por uma libertação de débitos do passado, algo que nós fizemos e prejudicamos alguém. E nós temos de aprender a amar os outros, ver os outros iguaizinhos a nós. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém. Nós estamos sujeitos às mesmas leis. Não há favores nas leis de Deus. Todos vamos passar pelas mesmas situações e pela mesma aprendizagem até nos libertarmos da ignorância. Então, é extraordinário sabermos isso. Hoje a doutrina espírita explica-nos o que nós desconhecíamos há pouco tempo. Então já não temos desculpa alguma para dizermos que não sabíamos. Percebemos hoje que tudo o que de mal nós fizermos, vamos sofrer as consequências. Absolutamente. Senão, a vida seria um caos. Se cada um fizesse o que quisesse, sem respeito pelos outros. O nosso espaço termina onde começa o do outro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Este é o pensamento do ensinamento de Jesus, para nós evoluirmos. Então, já desperdiçou a reencarnação. Entrou pela porta larga, procurou as facilidades,
a sensualidade, o materialismo, tudo isso só o que nos prejudica. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Vai procurar de qualquer maneira a vantagem e sair daquela situação. Teme o sacrifício, quando ele tanto nos beneficia. Nos beneficia, e quanto mais abnegados e humildes nós formos, temos mais a chance de nos libertarmos, porque, de acordo com o nosso comportamento de humildade e abnegação, podemos ter, sim, a ajuda dos amigos espirituais que nos vão atenuando essa dificuldade, dando-nos coragem e ânimo. Nós só precisamos disso. Não precisamos que nos tirem do caminho os obstáculos. Só precisamos de ânimo para aceitar. É só o que nós precisamos. Não tenhamos medo das dificuldades, porque são elas que nos elevam. É a dor, a grande escola que nos eleva a todos. E aí sim vamos conhecer a verdadeira felicidade, que é cumprindo a lei de Deus. Estudando e lembrando os ensinamentos do Mestre. São séculos, até nós conseguimos assimilar a mensagem do Evangelho. Longe de servir ao semelhante, reclama os serviços dos outros para si. Não interessam os outros, só se interessa a ele. E no sono doentio do passado, com as mesmas tendências, lá vêm elas, com ele, atravessa os campos da evolução, sem realizar algo de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então, como é grave isto? Como é grave? Nós utilizamos gente especializada no mundo espiritual para se envolver na nossa reencarnação. E nós desaproveitamos. É muito grave. Nós temos que saber que é um compromisso muito grande que nós assumimos. E que vamos pagar caro. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Mas aí depois já é tarde. A doença tem esse efeito muito benéfico na criatura. Quando surge a doença, e principalmente se ela é grave, ela percebe que está caminhando para o fim. E então, durante esse período de doença, a criatura tem muito tempo para refletir e vem à memória todo o seu passado. Todo o seu passado que realizou, onde ele vai sentir lamentações, remorso, porque poderia ter passado sem ter cometido determinado erro, prejudicado alguém, perseguido, mentindo, prejudicando muita coisa. A consciência vai lhe trazer tudo. Mas está caminhando para a partida, que não deseja. Mas todos nós vamos, sim, fazê-la. E então, o que é que acontece?
que é que diz? Se fosse possível voltar. Pois é. Se voltasse, talvez fosse repetir os mesmos erros. Porque, no entretanto, nada conseguiu ainda de apreender sobre o sentido da vida. Pensam todos, com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Não. Não acreditemos. O espírito precisa mesmo de voltar ao plano espiritual. Chegou a hora. E para onde é que ele vai? Ele vai direitinho às zonas inferiores. É lá que ele vai esgotar os fluidos pesadíssimos, materiais, com que chegou ao plano espiritual. Ele vai ter lá que sofrer, se arrepender, e vai então escoar esses pensamentos, sentimentos, esses fluidos maléficos que o levaram à queda. E depois vai sim, mas não fica abandonado, porque diariamente lá acorrem amigos espirituais em equipas de socorro, de esclarecimento a esses espíritos sofrendo nessas áreas horrorosas, mas necessárias para o espírito despertar. Quando ele se apercebe dessa sua reencarnação que findou, ele chora, ele se arrepende e ele ora profundamente a Deus, pedindo perdão. E, de facto, era o que era esperado, porque então ele adquire a vibração e a condição necessária para poder ser resgatado. E, novamente, integrado naquelas equipas de trabalho, de estudo e de aprendizagem contínua. Depois de muito estudar e trabalhar na prática do bem, no mundo espiritual, e aqui, porque eles vêm em equipas aqui também ajudar os deste lado, ele vai se conscientizando e preparando para a nova reencarnação. Mas não é fácil. Porque de acordo com as condições morais do indivíduo alcançadas, isso vai ser tudo em pormenor analisado para se poder decidir com cada vez maior segurança a reencarnação do indivíduo. Então não é fácil. A fila é imensa de desesperados, ansiosos por reencarnar. Mas não se brinca com coisas sérias. Agora vão ter que aprender à custa do sofrimento. Esta é a lei. Deus sabia que era assim, que nós iríamos despertar para a realidade. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Não conseguem. Sim, porque não se brinca com coisas sérias. Não andamos a brincar, há reencarnações.
De modo algum. Com a espiritualidade não se brinca. Jamais. Então, vamos prosseguir com a nossa reflexão em Vinha de Luz ainda, mas noutro versículo e noutro capítulo. Temos sempre aqui Emmanuel conosco. E Jesus, falando às multidões, ensina-nos a livrar-nos do mal, em oração. Não te afastes. Foi o título que Emmanuel escolheu para nós. Não te afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Esta é a grande escola. Porquê? Porque nós nos vamos confrontar sozinhos, mas sozinhos, com as nossas vidas, com a nossa reencarnação. Ninguém cá deste lado nos vai dizer o caminho que devemos seguir. Nós trazemos o delineado. Portanto, ninguém nos vai tirar desse caminho. Mas nós é que vamos sair dele. Por isso aqui vimos aprender muito. É aqui que aprendemos. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Sim, se nós não adquirimos experiências, no sofrimento, como é que vamos aprender? Como é que vamos solidificar? É na repetição. É no exercício contínuo, no bem, que nós vamos assimilar. Seja em que aprendizagem for. É na repetição da prática. A prática é excepcional. É a prática que nos dá aquela capacidade, em que quase de olhos fechados, sabemos fazer sem qualquer erro. A prática aqui na dor, no trabalho consistente, sem reclamar. Aqui tudo acontece. Ninguém sabe sem aprender. Claro, por isso nós estamos aqui a praticar, a vivenciar, ao vivo, aquilo que nós precisamos de aprender, que é, em resumo, o amor. O amor. O bem. A potência. Em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. Sempre a atenção é na prática do bem, para com tudo e para com todos. Ninguém sabe sem aprender. É isso. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando algum raio de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Um erro. Como inimigos da experiência terrestre. Sem ela aqui, nós jamais sairíamos da condição de espíritos inferiores e sofredores. Jesus vem nos ensinar justamente como deixarmos de sermos criaturas infelizes. E no tempo em que Jesus veio, muitos sofrimentos, mas muitos, mais do que atualmente, porque tão pouco tinham remédios, gente especializada em ajudar os sofrimentos físicos das pessoas e morais também. Nós agora temos não só
o conhecimento do Evangelho que Jesus nos veio trazer para despertar as nossas almas, mas temos também a doutrina espírita que nos explica o porquê de muitas coisas que nós desconhecíamos e que tínhamos uma ideia errada. Então, temos de amar o que temos, o que fazemos, temos de amar, mas sempre amando, fazendo o melhor, nunca fugindo aos nossos deveres, não negando a dificuldade, porque ela é que é a nossa escola verdadeira. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se eles lhes não fossem irmãos do caminho evolutivo. Elevam barreiras entre uns e outros, como se nós não fôssemos filhos do mesmo Deus. Então criamos animosidades, antipatias, superioridades e humilhamos os outros. Ninguém é superior a ninguém. A nossa condição moral é justamente igual. Nós estamos na mesma condição espiritual moral. Porque então estaríamos noutro planeta. Aqui estamos para corrigir, para aprender, para nos libertarmos da ignorância. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. Entanto, tudo os afeta, tudo lhes corre mal e protestam, pura e simplesmente. Não querem isso. Enxergam os espinhos onde a flor desabrocha. A oportunidade maravilhosa para o espírito. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, portanto, a descida aqui à crosta, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Aqui está a descida para o precipício. Como é que se pode depois confiar a algum espírito que passou por esta situação de desaproveitamento e se lhe vai dar de ânimo leve de imediato uma nova reencarnação? É óbvio que não. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo. Como? Esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Sim. A lei sabe muito bem onde cada um se encontra e em que situação que se encontra. Nós estamos a ser vigiados pela lei maior. Exatamente. Há uma lei inscrita na nossa consciência que tudo registra acerca de nós. Nós não ocultamos nada de ninguém. Nem os nossos pensamentos. Porque os benfeitores espirituais têm acesso a eles. Eles sabem, eles lançam um olhar sobre nós, eles estão a ver, como se fosse numa tela, a passar. Nós estamos a nos refletir, porque eles têm acesso, pela elevação que têm, eles sabem tudo a nosso respeito. Os benfeitores espirituais que vêm aqui no dia da palestra, ou noutros trabalhos quaisquer, públicos, eles vão ao lado de cada criatura e eles sabem o que está passando com cada um, as suas necessidades físicas e morais.
E antes de irmos para o passe, eles já trabalharam muito em nós. E depois vão completar na sala do passe. São equipas que aqui vêm com a responsabilidade de todos nos ajudar. Nós precisamos saber isso, para perceber da importância de nós merecermos cada vez mais o amparo dos benfeitores espirituais. Não podemos ficar eternamente na ignorância. Temos que saber isso, valorizar e aproveitar. Estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. É evidente. Quando nós oramos pedindo auxílio, coragem, nós não devemos pedir o afastamento das nossas provas, porque nós necessitamos delas mesmo. Vamos pedir, sim, coragem, ânimo, resignação, humildade, obediência a Deus, compreendendo que nos foi dada uma oportunidade ímpar e que nem todos a conseguem, porque é difícil. Então, não vamos pedir o afastamento da luta, mas coragem, abnegação. Não reclamemos, não maldigamos a Deus, porque então isso é terrível, terrivelmente negativo para nós. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em isolar o aprendiz na santidade artificialista. Não. Cristo sempre nos falou, e aí temos nós, nos seus ensinamentos, o trabalho contínuo, a abnegação, o amor ao próximo, a prática da caridade. É isso que nós temos. Temos trabalho, sempre trabalho e muita vigilância. E sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Este é o nosso trabalho de casa diário. É algo que tem que estar sempre presente na nossa mente, num esforço contínuo de conseguirmos nos vencer, de amar o bem, de amar as criaturas, de sentirmos o que significa gostar dos outros, sem interesse, mas que são seres humanos tal qual nós. E nós sentirmos essa amizade, esse amor pelas pessoas, nos faz muito bem e nos eleva. Porque a sensação interior, ela é fantástica. Agora vejam que é permanentemente manter esse estado de alma, como os benfeitores espirituais o têm. Não há obstáculo que os perturbe. Não há dor que os deita abaixo. É coragem. É só sucesso. Então, nós temos que compreender, temos grandes responsabilidades. Não estamos aqui a passar férias, mas estamos a aprender a nos dominar, a tornarmos criaturas muito melhores.
O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que dele fugiram no extremo do testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. E nós estamos a expulsá-lo diariamente nas nossas atitudes com o próximo. Como é que dizer? Quanto compromisso negativo com a lei nós adquirimos no nosso dia-a-dia, no contacto uns com os outros. O egoísmo é atroz. Nós estamos sempre em primeiro lugar. Sempre. Nós queremos o bem sempre para nós, mas os outros não nos preocupam. Isso não nos diz respeito. Sempre procuramos o melhor e, às vezes, sem olhar a meios, para atingirmos aquilo que nós objetivamos. Então, a vida diária é um compromisso muito grande que, se não soubermos direcionar os nossos pensamentos e atitudes, nós só estamos multiplicando problemas. Porque a próxima reencarnação tem não só aqueles que nós não liquidamos, como mais aqueles que contraímos. E a próxima reencarnação será uma reencarnação dolorosa. Estamos a chegar ao fim e, de facto, trazíamos muita coisa variada, mas não vai dar, e eu vou já caminhar para o fim. Então, vamos só com esta. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, a nossa prece, dirigida a Jesus, é justamente nesse sentido. E temos que, de facto, nos conscientizar dessa necessidade. Ganhar vontade, querer realmente que assim se realize em nós, para sermos criaturas dignas de, quando voltarmos ao plano espiritual, nós irmos para regiões mais felizes, em contacto, em companhia com os amigos espirituais. Meus amigos, muita paz com Jesus e que possamos, com a ajuda dele, levar esta reflexão muito importante para nós. Muito obrigada pela vossa atenção e ficamos todos com Jesus. Boa tarde a todos. Hoje são coisas que só que não são habituais, não é? Abre-me este PowerPoint, se faz favor. Realmente a porta estreita e a porta larga é algo que acaba por ser o nosso dia-a-dia e é a doutrina espírita que nos ajuda a percebermos, através do conhecimento, como conseguirmos limar as nossas arestas e sermos melhores hoje. E ser pai, mãe, é uma grande porta estreita, porque nós não ensinamos pela palavra, nós ensinamos pelo exemplo. Então, para nós conseguirmos formar crianças, futuras homens e mulheres de bem, nós temos que nos melhorar a nós próprios, limar as nossas arestas para lhes mostrar como as coisas devem ser feitas. E hoje eu trouxe um poema de Casimiro Cunha, que é Chamando aos Pais, neste caso é aos pais, sexo masculino,
à responsabilidade doméstica. E eu achei, como estamos a celebrar, como podem ouvir, está-se tudo a divertir lá fora, a celebrar o Dia dos Pais, eu achei que devia trazer. Esqueçam os 20 modos, porque isto não é os 20 modos que eu fui fazendo rápido, é este. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres cá na vida. Meu irmão em tua casa, na ternura dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar agitado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entenda a luz do caminho, a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exiges muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste Jesus, um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não esqueças os teus deveres na esfera da educação, fazendo da tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo, é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu, faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Para nós refletirmos, vamos então para a nossa prece. E levando o nosso pensamento até ao mais alto, vamos agradecer. Agradecer por aqui estarmos hoje reunidos, por termos ido em busca não só do amparo, mas do conhecimento que é tão importante para nós conseguirmos fazer face às nossas dificuldades diárias. Queremos agradecer ao Pai misericordioso que cuida de todos nós, mesmo quando nós achamos o contrário. Agradecemos aos amigos espirituais que estão constantemente ao nosso lado, prontos a nos ajudar, que possamos abrir os nossos corações, prontificar-nos a receber essa ajuda, para conseguirmos sair desta encarnação melhor do que quando a ela chegamos. E agradecemos, Pai, pela bênção que é sermos pais, mães, mas também sermos filhos e filhas, pois sabemos na importância que estas relações têm para conseguirmos bugrilar os nossos corações e juntos, unidos, ultrapassar as dificuldades. Agradecemos por tudo e pedimos que fiquem connosco, hoje e sempre, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.